início do capítulo, como vocês devem ter comentado, né, a liberação perispiritual final de Dimas, né, e todo aquele processo, digamos assim, de despertar da vida física. Eu achei muito interessante, relendo ele hoje mais cedo, que em alguns momentos o laço fluídico que o ligava restante à matéria foi comparado por André Luiz como uma artéria, né, que realizava uma espécie de interação, não apenas perispírito-corpo, mas corpo-perispírito também, né, a ponto do processo de decomposição começar depois que o último liame foi rompido, né, por Jerônimo. Isso eu achei interessante. Reparei que o médium liberto tinha agora o corpo perispiritual mais aperfeiçoado, mais concreto. Concreto para os desencarnados, né? Ou seja, mais, aspas, material. Novamente aquela discussão que eu tenho com o Jorge, né, as reflexões sobre André Luiz, né? Porque às vezes a gente entende, até dentro da doutrina espírita, né, que André Luiz já foi muito criticado, hoje muito menos, mas ainda existem algumas críticas a André Luiz, né? E no início da obra dele houve muito espírita, principalmente de São Paulo, que criticou André Luiz porque colocava realidades que se assemelhavam ao mundo físico, como se o mundo espiritual fosse um mundo imaterial. A obra da codificação kardeciana nunca diz que o mundo espiritual é desprovido de matéria, só é desprovido de carne, ou seja, de matéria densa. Né? Mas o perispírito é matéria, Kardec fala isso, né? Kardec fala na linguagem própria dele, né? Que da mesma forma que os gases mais invisíveis aos olhos podem gerar vapores e até conduzir navios, era o que ele tinha na época de tecnologia, né? E ainda assim são matéria, né? O perispírito é uma matéria fluídica, mas que tem um poder que às vezes interage no mundo material compacto, né? Ele fala isso quando ele discute a questão da manifestação física, né, dos efeitos físicos, né? E é interessante a gente pensar que aqui André Luiz faz essa consideração e a gente pensar que o mundo espiritual é um mundo também material, né? Só não é um mundo incorpóreo, como dizem os espíritos, mas é um mundo material, é um mundo feito de uma matéria fluídica, né? Uma matéria que não é uma matéria física conforme nós conhecemos, né? Mas existe realidades fluídicas e fluido é matéria também. E aqui André Luiz está falando sobre isso, né? Absorvia princípios vitais restantes do campo fisiológico, ou seja, o perispírito absorvia essas realidades, tanto quanto o corpo ressentia-se, né, da realidade perispiritual, que ficava cada vez mais viva, cada vez mais cheia de vitalidade, né? E o que eu queria colocar aqui, o apêndice prateado era a verdadeira artéria fluídica, sustentando o fluxo e o refluxo dos princípios vitais em readaptação. Retirada a derradeira via de intercâmbio, o cadáver mostrou sinais quase de imediato de avançada decomposição. Então isso daqui é interessante a gente pontuar, né? Agora entremos nas questões específicas, né? Inicialmente, a ideia de Dimas ainda está sendo abordado, cortejado, amparado, né? Ainda algo vacilante no sentido de ser assistido pela mãe, né? De estar lentamente, como diz André Luiz, à semelhança de um convalescente, despertando a consciência, recobrando a consciência, ainda vagaroso, porque se o processo de reencarnação passa paulatinamente por passos, né? O parto, né? A gravidez, o parto, o desenvolvimento neurológico inicial, né? A estrutura inicial do recém-nascido, a infância, a aquisição da linguagem, o engatinhar, o andar, né? O interagir, mais tarde a leitura, a escrita, todos esses processos que são penosos, de adaptação do espírito ao campo físico, a desencarnação também gera no espírito o processo de adaptação, né? Da mesma forma que o bebê engatinha e depois anda, o espírito engatinha, entre aspas, no mundo espiritual, né? Passa por um processo de adaptação. Claro que esse processo de adaptação é mais ou menos longo, correspondente aí ao nível moral do espírito, né? Aos patrimônios morais que o espírito e ao domínio de si mesmo, como gosta de colocar André Luiz. Ou seja, se eu conseguir viver mais psiquicamente do que fisiologicamente, se eu conseguir criar um patrimônio psíquico das minhas realidades, né? Patrimônio psíquico, emocional, mais do que apenas viver uma vida instintiva, é claro que isso vai me ajudar a viver a vida psíquica, porque no mundo espiritual não tem vida física no sentido de carne, tem vida psíquica.
Eu sempre costumo dizer que a velhice parece ser uma sabedoria da natureza para ir ajudando a gente a se adaptar. Porque fisicamente a gente vai declinando e o que fica é o que a gente conseguiu acumular. O problema é que às vezes a gente não consegue acumular muita coisa psiquicamente, né? Então ficam umas criaturas que têm 100 anos, mas que têm maturidade de 15. Né? A gente vê isso. E aí, como não tem mais censura, porque as censuras psíquicas que a gente tem na juventude, a gente não tem idade avançada, a gente fica até inconveniente, né? Quem não conhece idosos que estão em processo de demenciação, e aí falam cada coisa que deixa as pessoas querendo desencarnar da família de vergonha. Né? E aí, não, mas vovô nunca foi assim. Foi. Só que ele guardava isso psiquicamente, ele não verbalizava. E agora, no processo de demenciação, está liberando tudo. No fundo, ele era assim, pornográfico, depravado, viciado, só que ele não falava, ele ficava alimentando mentalmente. Aí, às vezes, o Alzheimer, a demência, liberou. Não se trabalhou mentalmente, psiquicamente. Eu acho que a velhice também tem um convite da natureza, dizer assim, a disposição física vai declinando, né? Os potenciais físicos que todos nós temos vai diminuindo, e a natureza vai nos convidando a conquistar e construir realidades internas que são psíquicas. Por quê? Porque a vida do espírito é psíquica. O que conta lá são as conquistas psíquicas. Então, se eu fico vivendo uma vida apenas fisiológica, chego lá, eu passo mal. Porque eu não tenho um campo fisiológico e fico chumbado à dimensão fisiológica, à dimensão material. Então, eu acho que isso é importante a gente pensar. E é interessante quando André Luiz descreve verdadeira concentração de vagabundos, sem corpo físico, se apinhava à porta, endereçavam ditérios e piadas à longa fila de amigos do morto. No entanto, ao perceberem a nossa presença, mostraram carantonhas de enfado e um deles, mais decidido, depois de nos fitar, com desapontamento, bradoso demais, não adianta, é protegido. Então, vejam bem, basta a presença dos benfeitores espirituais para inibir entidades ignorantes e ociosas. Então, quando eu vejo, às vezes, espíritas com medo de obsessor, não querendo dormir porque disseram que tem um obsessor dentro de casa, tem um obsessor em tudo que é lugar. Da mesma forma que existem pessoas ignorantes e sem bom senso em qualquer lugar. É interessante que eu comentei isso no grupo de estudo do Sheila lá na quarta-feira, né? Que às vezes eu vejo espíritas que não dormem, tem que tomar Rivotril para dormir, porque disseram na casa espírita que na sua casa tem um obsessor. Certa vez disseram isso para mim, eu disse só um, pensei que tinha mais. E aí tem um caso de Humberto de Campos que conta que Jesus, com os apóstolos dizem assim, Senhor, depois de ele curar alguém que era possesso, né, que é endemoniado, diz, Senhor, imagine essas entidades, esses seres maléficos, diabólicos, devem ser muito perigosas e nocivas a todos nós. E Jesus corrige Pedro, acho que foi Pedro que falou assim, dizendo, não, Pedro, a nossa tarefa é atrair todos para nós. Veja se algum espírita vai dizer, não, eu quero atrair os obsessores para mim. Não, vale retro. Mas é porque Jesus tinha a compreensão que não eram almas que deveriam ser afastadas, eram espíritos enfermos. E os espíritos enfermos que precisam de tratamento. Os sãos não precisam de médico. Então, a noção é outra. Então, é uma entidade infeliz. É claro que uma entidade infeliz que me quer fazer mal, eu não posso ser ingênuo, da mesma forma que eu não posso ser ingênuo aí no meio da rua para alguém que quer me agredir. Eu não posso ser ingênuo e deixar a pessoa me agredir, ser inocente nesse sentido, sem malícia, no bom sentido da palavra. Né? Mas são almas infelizes. E é interessante porque só a presença das entidades, tem um momento lá da obra da codificação que Kardec pergunta sobre os bons espíritos e os maus espíritos e a influência dos bons sobre os maus, né? E aí em determinado momento o espírito de verdade, né, a equipe espiritual do espírito de verdade diz assim, os espíritos superiores exercem uma influência irresistível sobre as entidades inferiores. E aí Kardec diz assim, volta a perguntar alguma coisa que eu não me lembro, tipo assim, mas e os espíritos inferiores não ficam insistindo na perturbação, etc. E a entidade responde, eu disse irresistível. Quem conseguir encontrar esse trecho, né, pode trazer para a gente ser fiel ao texto, né, à letra. O espírito de verdade, eu disse irresistível, ou seja, só a presença das entidades já inibe. Como às vezes a gente vê, né, a presença de alguém moralmente elevado, a gente fica até com certo respeito, né, com uma certa atitude de reverência. A pessoa não falou nada. Né? Dizem que quem se aproximava de Madre Teresa de Calcutá tinha isso, né? Que era franzina, baixinha, né? Toda recurvada porque tinha problema de coluna, né? Toda acabada. Né? Não precisava falar nada, mas só a presença dela já
imprimir um certo respeito à atmosfera, à psíquica, né, desses seres. Né? Então, imaginemos Jesus, né, o exemplo máximo disso. Né? Então, as entidades positivas ali já inibiam. Então, quando espíritos dessa natureza nos perturbam, não é porque as entidades bondosas não têm recursos, têm e são recursos muito fáceis. É porque ali, às vezes, nós ou demos guarida, ou necessitamos aprender alguma coisa naquela experiência, e os bons espíritos ficam ali e permitem. Permitem, porque eles têm um olhar mais maduro a respeito das perturbações que nós sofremos. Enquanto nós consideramos alguns tropeços e acidentes de percurso do caminho como tragédias, os bons espíritos olham isso como aprendizagem, né? Como processo de aprendizagem. Da mesma forma que a criança acha uma tragédia algumas coisas que vive na escola, né? Eu comentei isso lá hoje no seminário, na alfabetização, e os pais acham aquilo normal, que faz parte do desenvolvimento. Então, as entidades, né, bondosas têm um alcance, têm uma visão diferente, né? Então, é interessante isso. E aí, um dos espíritos esclarece, né? Nossa função não se verifica apenas no sentido de exercitar o desencarnado para os movimentos iniciais da libertação. Destina-se também à sua defesa. Nos cemitérios, costuma se congregar compacta fileira de malfeitores, atacando vísceras cadavéricas para subtrair-lhes resíduos vitais. Eu me lembro do Papa João Paulo II, que costumava dizer, né? Vocês querem paz no mundo? Vão para o cemitério. Mas é porque ele não é médio vidente. Porque se ele fosse médio vidente, nem no cemitério. A paz do cemitério é aparente. A perturbação que existe lá dentro, espíritos querendo mergulhar e arrancar o seu cadáver e levantar o cadáver de uma vez, porque se acreditam ainda encarnados, né? A luta com os vampiros, né? Com as entidades viciadas, aquela coisa toda, né? Entidades ignorantes presas ao cadáver, decomposição material. Divaldo costuma dizer isso, né? Que evita ao máximo, claro que é uma obrigação social, um amigo desencarna, tem que ir para o cemitério, não vai dar uma de esquisito, não. Eu não frequento o cemitério porque eu sou médium. Fica um negócio meio, até pega mal para quem não entende o espiritismo. Então ele vai, não faz, mas ele disse que quando ele pode evitar, ele evita por conta do psiquismo. Né? Do psiquismo que ele certa vez contou uma história que me impressionou muito. Ele disse o seguinte, que ele teve num sepultamento de um amigo em São Paulo e na época as revistas de circulação internacional noticiaram um quadro, né? Um drama de uma jovem aluna de piano, né, cujo professor era violinista e dava aula de música para ela, e ambos se apaixonaram, né, mas ele era de uma classe econômica menos favorecida e ela era de uma família bastante tradicional de São Paulo, com muitas posses materiais. A família proibiu, ela era de menor na época, acho que tinha 16 ou 17 anos, ela era de menor. A família proibiu de tudo que é jeito, eles davam um jeito de se encontrarem, até que a família pegou ela, mandou para fora do país, para ela fazer uma espécie de intercâmbio, ela mora fora, e ele conseguiu ir atrás dela e encontrou ela fora do país, no país onde ela estava. Se encontraram, e aí quando não estavam vendo o jeito que a família descobriu, já estava querendo deslocá-lo de novo, eles fizeram um pacto de morte, e ambos optaram pelo suicídio, ambos se suicidaram. Né? E Divaldo disse que eles foram sepultados, né, naquele cemitério e que ele havia ouvido a notícia, mas havia esquecido. E aí, indo, né, sepultar o amigo, né, o amigo passou por um local quando viu e lembrou da foto que ele havia visto na revista Veja, se não me engano, da reportagem, onde ela estava presa ao túmulo, gritando desesperadamente por ele, chamando o nome dele desesperadamente, e ele, num sepultamento próximo, ouvindo ela chamar e não conseguindo enxergá-la. Estavam próximos ali, mas um não conseguia ver o outro. Porque, ora, se eu me suicido com esse objetivo, é claro que as leis divinas não vão me permitir isso, que seria premiar a atitude suicida. Né? E ambos estavam ali se preocupando. E Divaldo viu, disse que ficou impactado com aquela cena, né? com aquela situação. Então, nós temos essas situações, né, que varia de caso para caso, né? E é interessante que ele diz, não é para admirar, o Evangelho descrevendo o encontro de Jesus com o endemoniado se refere a espíritos perturbados que habitam entre os sepulcros. Quer dizer, essa tradição, né, de espíritos que estão no cemitério, que estão em sepulcros, né, e que o André Luiz está descrevendo aqui também no sentido dos últimos fluidos fisiológicos, né, das entidades que se alimentam da energia do mundo material, do mundo físico. Né? Daí a tradição do vampiro. Né? Vampiro não é que suga sangue, não, que suga fluido vital. Que a cultura popular colocou com dente que suga o sangue. Né? Mas, na verdade, é um arquétipo, né, uma intuição de espíritos vampiros que sugam, na verdade, a nossa energia vital.
né? Da mesma forma que o lobisomem é uma tradição folclórica que remete à licantropia, né? Espíritos deformados em expressões peludas e, às vezes, lupinas, né? De lobo, né? Então, é interessante a gente pensar nisso, né? E é interessante pensar aqui. E com passes magnéticos longitudinais, Jerônimo, né, extraiu todos os resíduos de vitalidade, dispersando-os em seguida na atmosfera comum por meio de processo indescritível na linguagem humana, por inexistência de comparação analógica, para que inescrupulosas entidades inferiores não se apropriassem deles. Interessante, André Luiz descreve o tipo de passe, né, longitudinal, etc. Descreve, mas diz que as entidades utilizaram um recurso que para nós ainda é inacessível, que a gente não tem condição ainda de compreender. Para a gente não achar que, não, agora eu vou então dar passe longitudinal num cadáver lá, que eu vou conseguir dispersar o fluido vital. Não, os desencarnados, Jerônimo, tinha recursos, operavam dessa forma, mas claro que manipulavam fluidos, né? E André Luiz está deixando claro aqui que ele está usando uma linguagem analógica, de comparação, para a gente ter uma ideia, ou seja, os desencarnados têm um domínio sobre o mundo dos fluidos que a gente ainda não tem ideia, né? O que a gente faz em mediúnica, de hipnose, né, de sugestão, de manipulação fluídica, é pouco comparado com aquilo que os desencarnados, né, principalmente os bons espíritos, têm em termos de recurso, né? Mas é interessante a gente pensar aqui, né, nessa dispersão de fluido vital para não servir de alimentação de entidades viciadas. Isso é interessante a gente pensar, né? Essa questão aqui que André Luiz levanta, né? Antes da inumação, né? É interessante que Elizabeth Kubler-Ross, no livro Sobre a Morte e o Morrer, quando fala sobre o tabu da morte, né, ela faz uma crítica em parte válida, que é a ideia de que a nossa cultura pós-moderna, né, que tem medicamento para tudo, que tem solução para tudo, que a gente acaba entrando na ilusão de que daqui a pouco a gente até é imortal fisicamente, que a gente não vai nem morrer mais. Elizabeth Kubler-Ross diz que isso gerou uma espécie de negação da morte. A gente não fala sobre desencarnação, a gente não fala sobre o processo da vida, a gente tende a negar a morte. Então, e ela faz uma crítica até à medicina, dizendo que agora a gente institucionalizou de tal forma a morte, que a morte é vista de maneira fria nas UTIs, nos hospitais, etc. Não se morre mais em casa. Ela faz uma reflexão muito interessante, muito bacana. Claro que não aplica a todo o caso. Tem casos que o indivíduo precisa ir para a UTI, precisa ir para o hospital. Mas ela faz uma reflexão bastante interessante, dizendo que, inclusive, a abordagem com as crianças, com a família em torno da morte é um tabu, né? É um tabu. Antes, o morto ficava ali, no meio da sala, todo mundo comendo salgadinho, comentando, dialogando, etc. Até, em alguns momentos, numa atitude de alegria, né? De lembrar positivamente. Mas é claro que André Luiz está fazendo outras ponderações que Elizabeth Kubler-Ross, por não conhecer o mundo espiritual, né? Se a ideia da negação absoluta da morte, do tabu de não falar sobre a desencarnação, né, de não nos educar a respeito disso é negativa, também essa ideia de tornar a morte, né, o velório principalmente uma espécie de encontro social, né? André Luiz descreve aqui que também tem aspectos negativos, particularmente quando a gente não conhece a realidade espiritual, a realidade, né, da continuidade da vida física, né? Então é interessante isso. E aí o caso, que eu queria concluir, o caso dessa mulher, né? Que é um caso muito interessante. E a gente vai ver na obra de André Luiz, a gente já viu, e vai ver várias vezes na obra de André Luiz sendo tomado assim, de piedade por algum espírito desencarnado, e o instrutor chamando a atenção deles, calma, tenha calma, não é bem por aí. Ou vocês acham que Jerônimo não tinha noção que aquela mulher estava ali, né? Eu tenho certeza que Jerônimo já sabia, deixou André Luiz se aproximar dela e viver a experiência, para ele aprender com a própria experiência. Né? Ou Jerônimo não tem um poder maior do que André Luiz para, né, auxiliar, e se não estava auxiliando é porque sabia. Lembra do caso lá de Nosso Lar, daquela mulher que foi, se não me engano, ginecologista, né, abortadeira no mundo físico, né, que fez uma série de abortos, que tinha os pontos, né? E aí André Luiz todo tomado de piedade, querendo resgatá-la, etc. E quando começa a conversar, ele diz, que nada, uns abortozinhos, tem nada demais, etc. E ficando chocado. E quando ele começa a conversar com ela, ela entra num processo de fúria. E aí o instrutor, se não me engano, Clarencio, diz, tá vendo? Bote ela no nosso lar que ela vai causar um salseiro aqui. E depois vai querer sair. Porque não vai se adaptar, porque ainda não se identifica. Então o padrão dela é lá mesmo. Ela ainda prefere, por incrível que pareça, ela pede ajuda da boca para fora. Mas emocionalmente ela se identifica ainda com aquilo. Lembra do outro caso da senhora de escravo, né? Que André Luiz também tentou conversar e ela estava na mentalidade, não, era
Não, só uns escravozinhos, o que é que tem? Né? E não renovava aqueles conceitos, né? Depois de anos e anos depois, né, de desencarnada. Então, é muito nesse sentido. Por isso que Kardec, O Céu e o Inferno, vai dizer a duração da pena do espírito. Kardec até tem um texto interessante. É eterna, se eterno fosse a mentalidade do espírito de não se arrepender. Dura apenas o período de arrependimento. Se o indivíduo se renovar, pedir auxílio, ele é resgatado. Se o indivíduo orar, mudar a sua concepção, ele recebe auxílio. Ele recebe ajuda. Ele fica durante o período em que ele não muda mentalmente. Que ele não se modifica mentalmente. Por isso a ideia do purgatório. Isso é um purgatório. Porque o indivíduo está purgando. Está purgando. Então, é mais ou menos essa ideia que os benfeitores estão dizendo. Estão dizendo que aquela mulher está purgando ali. Né? Que ela necessita... Né? Interessante que ele coloca assim, sofrimento benéfico. Olha que negócio. Né? Sofrimento benéfico. Compreendi, então, que a desventurada sentia todos os fenômenos da decomposição cadavérica e, examinando-a detidamente, reparei que o fio singular, sem a luz prateada que o caracterizava em Dimas, pendia-lhe da cabeça, penetrando o chão adentro. Ou seja, ela estava com vínculos bastante enraizados com relação ao corpo, que já estava em estado de putrefação avançada. E ela, naquele processo, sentindo como se nela fosse, né? Kardec examina alguns gêneros, né, dessa natureza de decomposição no céu e inferno, né? Falando sobre esses processos de decomposição material, né, do espírito chegar na mediúnica no céu e inferno, né? Sinta os vermes roerem, né? Eu não sei se essa expressão vermes é uma expressão do século XIX, da época de Kardec, né? E eu costumo dizer que talvez o nosso medo de barata, que é um medo irracional, porque barata é um inseto que é muito pouco nocivo, não representa perigo, a não ser aqueles que são alérgicos, né, que tem alguma alergia a inseto. Mas, de maneira geral, barata não representa perigo à saúde humana. Tem formiga que pode causar com a picada muito mais mal, é muito mais perigoso do que barata, mas a gente tem um horror à barata. Né? Eu acho até bonita algumas com aquela casca envernizada que chega a brilhar, né? Então, mas por que a gente tem uma resistência à barata? Né? Porque a gente sabe que as baratas ficam, né? As baratas ficam no caixão, né? As baratas permanecem ali, né? Quem faz exumação cadavérica vê quando o que resta é barata e os ossos, né? Então, eu fico pensando, principalmente no Ocidente, que tem o hábito do sepultamento e não da cremação, eu fico pensando que talvez nós que já já passamos pela experiência de ficar preso ao cadáver, todos nós já devemos ter passado por isso, o horror de ver baratas em cima de nós, né, e de passar por esse processo. E que ficou no nosso inconsciente. Né, porque do ponto de vista científico não há lógica de a gente temer tanto barata. Barata começa a voar, a gente só falta pular do prédio, que aí é perigoso. Né? Então, eu acho que no fundo é o nosso... eu acho que no fundo, no nosso inconsciente, a gente traz isso. Esse horror do pavor que é. E Kardec usa a expressão vermes, né? Está lá no Céu e Inferno, né? Sinto os vermes me roerem, socorro, etc. Apesar de todo o nosso cuidado, não podemos todavia esquecer o imperativo do sofrimento benéfico para todos aqueles que vêm dar até aqui, após deliberado desprezo pelos sublimes patrimônios da vida humana. Os benfeitores, desse modo, inclinam-se à espera da manifestação de melhoras íntimas, porque seria perigoso forçar a libertação pela probabilidade de entregar-se a infeliz aos malfeitores desencarnados. Então, veja que conclusão interessante, né? Se ela fosse liberada por completo, talvez ela caísse na mão de malfeitores desencarnados, era uma espécie de proteção dela ali, ficar ali retida. E, por outro lado, proteção também para os familiares, que não mereciam a presença nefasta dela. Porque, graças ao desequilíbrio emocional que ela alimentou durante a vida física, se ela fosse liberada e voltasse para o lar dela, ela seria uma presença nociva para o filhinho recém-nascido, para o esposo que estava se recompondo. Então, aqui eu fiquei pensando o seguinte, é por isso que a gente não sabe, cada caso é um caso. Porque alguns ficam em umbral, outros ficam no mundo físico, né, vivendo a experiência do corpo como se fossem no mundo físico. Outros ficam no ambiente familiar, outros ficam em outra região. Porque cada caso é um caso. Deve ter motivos semelhantes a esses. Né? Porque alguns ficam distantes em regiões específicas, distantes entre aspas, né? E outros despertam e ficam vivendo como se encarnados estivessem. Há uma sabedoria por detrás que a gente não sabe, cada caso é um caso, né? Mas essa é uma dúvida que muita gente tem, né?
Ah, por que alguém desencarna e fica lá no lar e outro fica no umbral? Né? Por que essa diferença? Deve ter essas particularidades aqui, né? Ou seja, no caso dela, seria maléfico, né? E é interessante porque ele coloca, eu não vou lembrar aqui aonde, né? A lição era dura, mas lógica, diz André Luiz. Mas ele coloca assim que cada um recebe aquilo que semeou. Né? E ela, por conta dos desregramentos que se permitiu, né? Ou seja, ela se desregrou tanto emocionalmente que agora, se ela estivesse no lar dela, o desregramento emocional dela seria maléfico para a família dela. Então, por caridade, os benfeitores não estavam liberando-a para que ela não fosse prejudicial à família dela e a ela mesma. Né? Então, alguns espíritos em mediúnica dizem isso. Vocês me prenderam aqui, eu estava na minha casa lá, tentando ajudar meus familiares que estão passando por necessidade, por dificuldade. Eu tenho que estar lá para ajudar eles. E agora isso é cercear minha liberdade. E vem todo cheio de argumento, né, da liberdade, do ir e vir assegurado pela Constituição e assim por diante. E aí, para explicar esse cidadão, né, que os benfeitores fizeram isso para o bem dele próprio, né, e porque, no fundo, ele estava sendo nocivo para a família, é um processo, às vezes, penoso, né, nesse sentido. Então, é interessante isso, né? Eu acho que eu concluo minhas considerações aqui dizendo isso, né? E, sobretudo, essa lição que André Luiz deve ter assimilado, que é a lição do nem sempre a ajuda é conforme nós achamos. Né? Às vezes, o sofrimento benéfico, não é um discurso masoquista, mas o sofrimento benéfico já é a ajuda que aquele espírito necessita. Estava dissipando de uma maneira positiva, né? Não estava dissipando com dores. Por exemplo, há casos, Lígia, e Kardec descreve isso, né? Que essa dissipação, por exemplo, espírito preso ao cadáver, essa dissipação gera dores no espírito, gera a sensação de mal-estar, até que purgue tudo. No caso de Dimas, estava sendo de uma maneira tranquila, né? De uma maneira como um convalescente, ou seja, se recuperando, né? Se dissipando de uma maneira amparado, porque ele fazia, por merecimento, ter a proteção ali dos benfeitores, mas, é claro, tinha esse resíduo, né? Esse recurso do sono da mesma forma que o sono para nós aqui encarnados é reparador, né? Inclusive na neurologia costuma-se dizer que o sono é uma espécie de organizador psíquico, né? Organiza-se psiquicamente. Quantas vezes a gente não está bem, está estressado, com privação de sono, dorme, parece que as ideias se organizam, né? Neurologicamente, isso inclusive tem explicação, né? Psiquicamente também, e espiritualmente também, porque às vezes a gente recebe auxílio fora do corpo, etc. No mundo espiritual, o espírito às vezes adormecido, ele vai organizando as ideias, vai se refazendo de uma maneira melhor, né? Da mesma forma que o descanso das forças físicas, né? O sono do desencarnado também faz ele renovar-se, né? Mas até para ele reconhecer que estava morto, o sono foi benéfico para ele, né? Foi benéfico. Divaldo conta uma história lindíssima de Princesa Diana, né? Muita gente sabe que essa história viralizou na internet, né? Uma das palestras dele, né? A Princesa Diana, a chamada Lady Di, que tinha uma relação muito amorosa com Madre Teresa de Calcutá, né? Depois das decepções que ela teve, né? Não apenas com relação ao seu marido, mas mais tarde ela tentou estabelecer alguns romances que foram malogrados, né? Era uma jovem idealista, né, com muitos sentimentos fraternos, um pouco ingênua no bom sentido da palavra, né, de romantizar as coisas, e depois de uma situação num dos relacionamentos que foi também muito frustrante para ela, ela resolveu conhecer a ordem das chamadas missionárias da caridade e quis, na verdade, se enclausurar e fazer parte, né, da experiência com Madre Teresa, e Madre Teresa sábia, né? Que espírito sábio, né? Eu considero talvez o maior vulto do sexo feminino do século XX. Ela olhou para a Princesa Diana e disse assim: princesa, talvez sabendo, né, a disciplina, a austeridade, o temperamento, que talvez não fosse compatível com a experiência, ou talvez outra razão, que eu não sei, disse: princesa, se a senhora for para cá, será uma a mais entre nós, será uma freira a mais que não fará diferença aqui. Mas se a senhora for uma missionária da caridade lá fora, será a única princesa missionária da caridade.
Então a senhora vai fazer diferença onde a senhora está, onde a Deus a colocou. Veja que sabedoria, né, desse espírito. E Diana viveu a vida inteira apaixonada, ajudou muito a obra, né? E mais tarde, com relação àquela situação trágica da morte dela, os paparazzi, etc., e aquele acidente de carro, ela desencarnou de uma maneira, né, violenta. A Madre Teresa de Calcutá estava ainda no corpo físico, né? Ela ficou adormecida durante um tempo, e aí 2 semanas depois, Madre Teresa quis inclusive ir para um sepultamento dela, uma homenagem que foi feita a ela, né, alguma coisa assim, né, porque houve uma demora para o enterro, né, muita gente, foi uma comoção, né, internacional inclusive. Madre Teresa estava se preparando para deslocar da Índia à Inglaterra para participar do sepultamento e teve um infarto e desencarnou, né? E despertou quase que imediatamente no além-túmulo e encontrou-a adormecida. E ela ficou mais acho que uns 15 dias adormecida. E foi Madre Teresa quem foi selecionada para despertá-la. Então ela despertou do sono, mais de 15 dias dormindo, despertou no sono aos braços de Madre Teresa no além-túmulo, né? Divaldo conta essa história porque ele diz que ele acompanhou, né? Que ele viu fora do corpo, em Emancipação da Alma, essa experiência, né? Então, muito bonito, né? E a questão do sono, né? O sono reparador como é benéfico, né? Que já é uma bênção o espírito viver esse processo em sono, né? Não tem essa bênção, fica se perambulando pelo mundo, né? Exatamente. E aí que tá, participar do sepultamento do próprio corpo acontece, quer dizer, claro que cada caso é um caso, deve variar ao infinito, mas eu já percebi que há 2 quadros bem claros de participação do próprio sepultamento. Quando o espírito está realmente muito perturbado e acompanha, porque faz jus àquilo, vai ser uma aprendizagem para ele, né? O horror que ele toma conta, vê o próprio cadáver, não tem preparo emocional para aquilo, entra, né, em processo de perturbação, etc. Por conta de ter feito jus àquilo e de ter criado essa atmosfera em torno de si mesmo. E no outro caso, que eu acho muito interessante isso, que é o caso descrito por irmão Jacó, em Voltei, quando ele participa do próprio enterro, tem dificuldades, mas pelos conhecimentos, agora vem a coisa complicada para a gente, como ele tinha conhecimento espírita, como ele tinha noção da imortalidade da alma, né, o Bezerra de Menezes achou por bem que ele participasse do próprio enterro, né, porque ele, em tese, ele teria condição de acompanhar aquilo, mas ele teve quase que uma crise de pânico, quase precisou de um remedinho, de um ansiolítico, né? Porque ele ficou numa situação, vendo o próprio corpo lá, ele vendo o cadáver, veja que espírita de anos, diretor da FEB, Federação Espírita Brasileira, né? E entrou numa espécie de pânico lá que Bezerra teve que acalmar ele, quando ele viu o próprio corpo sendo sepultado, né? Mas Bezerra explica na obra, eu não me lembro as palavras dele, mas ele explica o motivo de ter encaminhado o irmão Jacó para que ele pudesse, né, acompanhar o próprio enterro, porque eles tinham um certo esclarecimento e aquilo seria útil para ele, né? Então é interessante isso, né? Como cada caso é um caso. Assediá-las, é isso que o benfeitor falou, né? Que era uma forma também de defendê-la, né? Claro que ela não estava livre totalmente, né, de uma investida, né? Não me parece que ela estava livre totalmente de uma investida, né, de um espírito, sei lá, vampiro que quisesse assediá-la, né, se viciá-la, né? Mas de alguma sorte parece que ela tinha, né, aquele também era um mecanismo, né, que fazia com que ela aparentemente parece que ela não era muito notada, né? Não sei se por conta da conjuntura era considerada encarnada por alguns, não sei, mas, né, parece que ela não era muito notada. André Luiz não deixa claro isso daí, né? Eu comentei isso no Sheila, né, que Marlene Severino Nobre, né, já desencarnada, ela disse que com 20 anos, tem inclusive um vídeo rápido com ela, 20 anos, acho que nem estava casada ainda com Freitas Nobre, né, foi para conhecer Chico Xavier, né, e conheceu Chico em Uberaba, e ela disse que passou uma semana lá e não aguentou, porque e naquela paciência, naquela tranquilidade, era aquelas filas quilométricas, Chico atendendo as pessoas, e ela disse, meu Deus, eu não consigo dar conta da rotina desse homem, porque era assim, era atendimento aos sofredores, aos necessitados, parecia que ele se renovava, e depois
ia para o grupo espírita da prece, e aí tinha lá a atividade doutrinária inicial, atendimento às pessoas, né? Às vezes, inclusive, atendimento, a chamada entrevista, né? Atendimento fraterno, que ele dava conta individualmente, né? E naquela paciência, né? As pessoas falando, ele continue, minha filha, fale mais. E depois entrava para a sala de psicografia, né? E aí psicografava, e aí Marlene dizia assim, dava 3 da manhã, o povo com o Chico, da equipe com o Chico, já levantou, já foi do banheiro, já fez um lanche, e ele continuava lá psicografando. Parece que não tinha necessidade fisiológica nenhuma, né? Parecia que a coisa passava. Às 5 da manhã, quando ele parava para ler as primeiras mensagens, eu acho que o povo da equipe dele já tinha desencarnado, já estava se comunicando por ele já, né? E na tranquilidade, depois ele ia para casa dele, ele saía depois do centro, quando você fechava as portas do centro, ele ainda ficava convidando o povo, vamos passar ali no bar 1001, um bar, né, de Minas Gerais, para tomar um cafezinho, ele gostava de um café, né, para tomar um cafezinho. E naquela tranquilidade, naquela coisa, o Divaldo também disse que às vezes ia dormir quando acordava na casa de Luísa Xavier, que fazia anexo ao centro espírita, né? Uma irmã dele. Luísa às vezes era anfitriã de Divaldo e das pessoas que chegavam, né? E aí perguntava, Luísa, são 6h30, Chico já acordou? Ele nem foi dormir ainda, nem foi deitar. Né? Tá relendo as mensagens que recebeu. Tranquilo, quer dizer, parecia que superava esses limites fisiológicos, né? Então, a gente, claro, não estou fazendo apologia para a pessoa maltratar a saúde, não. Eu estou dizendo que isso era natural, era um processo espontâneo, natural. Ele não ficava se martirizando por isso, né? Então a gente pensa, eu sempre costumo dizer o seguinte, a gente recebe a notícia ruim, perdi a fome, perdi o sono, né? Parece que alguma coisa altera dentro da gente. Se a gente recebe uma notícia ruim, acontece isso. Por que não na espiritualização, no trabalho do bem, a gente não consegue também, em determinado nível, né, superar alguns limites da matéria, né? Então a gente entende Gandhi fazendo greve de fome e não tendo problema de saúde, né? A gente tem esses exemplos, né? Então é interessante isso, né? E Marlene Nobre dizia, ele já era um homem de quase 50, eu 20 e poucos anos não conseguia acompanhar, não conseguia aguentar. Divaldo é a mesma coisa. Agora dizem, por exemplo, quem tem muita proximidade com o Divaldo, já conversei com algumas pessoas, todas as pessoas que têm muita proximidade com ele dizem que ele é uma pessoa super alegre, que é difícil ficar triste com o Divaldo mais de 5 minutos, porque ele é super alto astral. Então esse mundo emocional reflete na saúde. O problema não é a gente chorar, a gente sentir falta, a gente sentir, né? Os espíritos gostam de ser lembrados. Kardec fala isso naquele item lá do Dia dos Mortos, né? Dia de Finados. Ele fala isso, que os espíritos gostam de ser lembrados, né? Eu costumo brincar, se quando eu morrer, se ninguém na minha família chorar, eu vou ficar chateado. Vou querer voltar, porque, graças a Deus já se foi, já, né? A gente se libertou de um peso. Claro, então, mas quando o parente fica desesperado, quer pular no caixão, blasfema, se angustia, o ser querido que vê isso, fica angustiado também, é claro. Se a gente estivesse no corpo físico e visse uma mãe nossa, um parente nosso, se desesperando dessa forma, a gente não ficaria angustiado? Então fica no outro lado também, a angústia é a mesma, né? O sentimento é o mesmo. Então eu acho que isso é interessante. E uma coisa aqui interessante que André Luiz coloca é o seguinte, o mentor, o amigo espiritual diz assim, ela não sabe assumir a menor atitude favorável ao estado receptivo do auxílio superior. Exige que o cadáver se reavive e supõe-se em atroz pesadelo, quando nada mais faz senão agravar a desesperação. Se ela exige que o cadáver levante, se cortar o laço, ela vai ficar ali, e aí sim ela vai ser vítima de entidades ali presentes. Então é melhor que ela tenha a ilusão de que o corpo continua vivo e que ela vai levantar o corpo, do que ela perceber que realmente, e ficar ali presa, ela vai ser viciada, vai ser atormentada. E por outro lado, quando André Luiz propõe que deveria cortar o grilhão, o mentor diz, se desatássemos a algema benéfica, ela regressaria intempestiva à residência abandonada como possessa de revolta a destruir o que encontrasse. Não tem direito como mãe infiel ao dever de flagelar com a sua paixão desvairada o corpinho tenro do filho pequenino, e como esposa desatenta às obrigações, não pode perturbar o serviço de recomposição psíquica do companheiro honesto que lhe ofereceu no mundo o que possuía de melhor. Então, vejamos, né? Ela seria também maléfica no lar, como o espírito coloca aqui, né? O benfeitor espírito coloca aqui. Então, é interessante isso, né? A gente considerar.
Isso é interessante porque alguns espíritas acabam ficando muito preocupados com o processo de lidar com o corpo, né, em detrimento do ser espiritual. Na verdade, o espírito fica apegado aos vínculos materiais, independente do que haja com o corpo, né? Ou seja, o sepultamento cadavérico acaba gerando no espírito sensações que ele sente como se fosse nele que está acontecendo no cadáver, então a decomposição material, a falta de ar. O cadáver não está sentindo falta de ar, né? Nem respira mais, mas é uma sensação que é uma repercussão psicológica, psíquica, né? Kardec até vai e volta com isso, né? É um efeito moral, mas não é só moral, é uma espécie de lembrança. Mas depois ele para e diz assim, lembrança não é porque ninguém teve os vermes comendo o corpo durante... Então não é uma mera memória, ele fica tentando usar termos, né, naquele ensaio teórico das sensações dos espíritos, né? E é claro, se acontece isso no sepultamento, o espírito muito sensualista e preso à matéria também sente a alta temperatura do forno crematório, deve sentir o mal-estar. Não sei se necessariamente ele se desintegra, né? Até porque também um cadáver também se desintegra, o espírito não necessariamente se sente desintegrar, mas deve sentir algum mal-estar como repercussão. Repito, não é o que acontece ao corpo, mas o que o espírito sente por estar psiquicamente ligado ainda ao corpo e à vida psíquica, né? Então isso é interessante, né? Para a gente não pensar que tem um método, né, de lidar com o corpo que vai aliviar o espírito. Na verdade é por conta do apego ao espírito, à matéria mesmo, né? Nesse sentido. O Jorge falou umas coisas muito interessantes, né? Eu não tinha pensado nesse caráter pedagógico, né? Ela viveu a vida física, sensual, vida material, e agora não conseguia reavivar o cadáver. Então eu achei muito interessante, né, essa colocação do Jorge, que eu não havia pensado nisso. Duas coisas antes de passar para o Túlio que eu acho interessante. Uma, quando André Luiz fala das igrejas, as igrejas dogmáticas, ela coloca assim, tanto católico quanto protestante, né? A concepção que tem do diabo, e aí ele diz, tem razão, né? Mas colocaram o diabo como sendo um ser à parte. E aí André Luiz, o mentor fala, nós somos os diabos. Né? Em alguns momentos nós nos tornamos diabólicos. Né? Às vezes a gente é Satanás mesmo. Né? Então a gente se torna satanases na Terra, né? Por conta das nossas atitudes. E os espíritos em ignorância são, na verdade, diabos. Né? Até porque do grego diabos, diabolô, que é aquele que divide. Ou seja, aquele que não une. Né? Mais ou menos essa é a ideia. E por fim, para passar a Túlio, quando ele usa a expressão latina similia similibus, né? Que é a expressão que Hahnemann usou na homeopatia, né? Similia similibus curantur, semelhante cura semelhante, né? A expressão latina. Essa coisa que Túlio comentou eu acho muito interessante, né? Eu sei que o nosso tempo já está se esgotando, eu quero deixar Elber e Paulo comentar, mas assim, essa é uma cultura, eu até comentei isso numa última reunião, né, do Sheila, a cultura de achar que espiritismo é passe. A gente não entendeu. Se a gente acha que espiritismo é passe, se espiritismo é reunião mediúnica, a gente não entendeu o que é realmente espiritismo. Né? Passe, mediúnica, fenômeno são acessórios. Né? A finalidade maior do espiritismo não é isso. Né? Porque senão a gente fica tomando passe, aí a gente vê aquele povo dizendo, não, eu fui espírita, não sei quantos anos. Quando a gente vai ver, nunca foi espírita, tomou passe uma vez por semana. Né? Isso não é ser espírita. Né? Com todo respeito. Né? Eu acho que passe é bem-vindo, etc. Mas se você acha que espiritismo é tomar passe... Né? E existe isso na casa espírita, onde tem o dia do tratamento, todo mundo vai. Né? Que aqui para nós, como palestrante, eu fujo louco dos dias de tratamento. Porque os dias de tratamento o povo vai, mas fica com a cabeça no tratamento. No André Luiz mesmo, o dia de sábado 14, infelizmente, dia de semana eu não estou podendo, e quando eu posso, dia de sábado 14, às vezes na primeira fila tem gente comendo salgadinho, fazendo aqueles barulhos assim maravilhosos que desconcentram o palestrante. Porque na verdade está querendo tomar o passe e depois ir embora, porque acha que isso daí já cumpriu o ritual. Então, essa mentalidade, que é uma mentalidade que não necessariamente merece nossa crítica, às vezes a pessoa nem conhece o espiritismo ainda, né? Tem essa noção da doutrina espírita, né? Acho que a doutrina espírita é isso. Tomou passe, como vai na igreja e come a hóstia, ou faz lá o ritual da missa, né? Então, é interessante essa relação, né, que a gente tem com essa experiência, né? Então, Túlio citou algumas práticas que não são práticas espíritas, são práticas, né, de cultos africanistas, né, que tem essa ideia do corpo fechado, né, das defesas, etc. E é interessante como, apesar de haver algumas diferenças do método espírita, estou dizendo necessariamente a prática mediúnica, né, mas que tem também semelhanças, né, nesses processos de culto africanista. Agora na FEB, por exemplo, quando eu estava saindo, uma pessoa me abordou e disse assim, falando que participava de um grupo espírita no Uruguai,
e ela perguntou, você me lembra, há mais de 10 anos você foi lá e era um terreiro. Eu nem sabia que era terreiro. Você fez um seminário no terreiro tal, agora é Casa Mensageiros de não sei o que lá das quantas, no Uruguai, etc. Eu disse, que maravilha, poxa, foi mesmo. E não ia dizer para ela que, na verdade, era um terreiro, que eu não sabia que era terreiro, que tinha feito um seminário lá. Olha bem, que, na verdade, o espiritismo não tem muito esse preconceito, né? Acho que, falando sobre espiritualidade, e às vezes muitas casas que são da Umbanda, da Quimbanda e até do Candomblé, que mais tarde se transformaram em casas espíritas, começaram, né? E aí, por exemplo, tem um centro espírita no interior muito conhecido, né? Que ele começou com as pessoas sendo de Umbanda, e aí começou, nas reuniões aqui, vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo antes. E aí começou assim, né, e se transformou mais tarde em uma casa espírita. Não quer dizer necessariamente que ser Umbanda é negativo e ser Espiritismo é melhor que ser Umbanda. São práticas distintas, né, mas às vezes acontece isso por conta da doutrina estimular e incentivar muito o estudo, né?